Bom, pessoal, em continuidade aí a análise do livro Capitalismo e Liberdade do Milton Friedman, né, na nossa série Discutindo os Liberais, vamos estar falando hoje do capítulo 7, que trata de capitalismo e discriminação. É um capítulo bem polêmico, né? Esse tema de discriminação assim acaba sendo muito polêmico, mas vamos ver qual que é a opinião do Friedman sobre isso. Bom, o Friedman começa o capítulo falando da evolução do capitalismo e como os dados mostram que, com essa evolução, houve um decréscimo das discriminações que a gente vê nas atividades econômicas relacionadas à raça, à religião, né? Então, assim, já dá para ver que a linha de pensamento dele é mais a favor de um capitalismo mais livre para combater a discriminação. E aí ele traz um exemplo do capítulo 1 que ele dá, que é o exemplo do pão. Ele fala assim, que quando você vai na padaria comprar um pão, você não sabe quem fez aquele pão, se foi uma mulher, se foi um homem, se foi branco ou se foi negro. Então, mesmo a pessoa que discrimina, né, na hora de comprar algum produto, muitas vezes ela, com essa evolução do capitalismo, ela não consegue ver quem fez e ela não consegue discriminar tanto. E aí outro ponto que ele vem mais na linha liberal, né, trazendo, é que ele fala que um empregador, no caso, que quiser contratar um empregado e tiver algum tipo de discriminação que não seja relacionada à produtividade dele, né, ao quanto que ele produz, quem vai sair perdendo é esse empregador. Porque quem não tem essa discriminação, quem não pratica essa discriminação, vai conseguir contratar muitas vezes a pessoa mais barata sem levar em consideração esses fatores, né? Então, vamos supor, se tem uma pessoa que discrimina negros e aí tem um negro que produz muito mais do que os brancos, quem não discrimina vai acabar contratando uma pessoa mais produtiva pelo mesmo valor e, no fim das contas, né, com o passar do tempo, vai fazer mais lucros e tudo mais. Então, o próprio mercado, né, trata de reduzir essa discriminação. O Friedman, de uma forma e de outra, ele deixa bem claro que ele é totalmente contra a discriminação, tá? Eu vou ler até uma passagem aqui do capítulo, nas palavras do Friedman, o que ele fala? Acredito firmemente que a cor da pele de um homem ou a religião de seus pais não é por si só razão para tratá-lo de modo diferente. Que um homem deve ser julgado pelo que é e faz, e não pelas características externas. Lamento que considero ponto de vista preconceituoso e estreito dos que têm gostos diferentes dos meus a este respeito e tenho deles um conceito muito pouco lisonjeiro. Mas, numa sociedade baseada na discussão livre, o recurso que tenho é o de tentar convencê-los de que seus gostos não são bons e que deveriam alterar seus pontos de vista e seu comportamento, e não usar poder coercitivo para impor meus gostos e minhas atitudes a outras pessoas. O Friedman, gente, em resumo, ele fala o seguinte, que discriminação é uma coisa horrível, tá? No entanto, quando o governo atua para acabar com ela, ele gera uma coisa, ele consegue piorar a situação que é horrível. A grande questão é que nós damos tratamentos diferentes à discriminação, baseados em histórico, mas tudo, na verdade, é discriminação. E o Friedman deixa isso bem claro. Bom, gente, então, de forma geral, né, como o Luiz falou aí, o Friedman, ele não nega que existe discriminação, né? Ele é totalmente contra e ele não nega que existe. Ele simplesmente, em termos de política pública, né, e de atuação do governo, ele acredita que o governo impor determinadas regras para tentar combater a discriminação, como a gente vê hoje em dia exemplos de cotas e tudo mais, não é a melhor saída. Na mente do Friedman, né, no pensamento do Friedman, o ideal é você convencer a população de que não deve haver discriminação, né, e combater isso por meio de convencimento e questões culturais, e não simplesmente impor o que deve ou não acontecer, porque você acaba levando a distorções no mercado e piora o cenário. Um debate recente que nos vem à tona é a questão do Magazine Luiza, que fez um programa discriminatório para contratar apenas negros, tá? E muita gente que teoricamente é a favor dos direitos e tal, bateu muitas palmas com relação a este programa
porque, segundo essas pessoas, os negros, pelo passado histórico, têm menos oportunidades no mercado, etc., etc. Isso tudo é verdade. A grande questão é que, uma vez que a gente legitimiza esse tipo de discriminação, nós estamos abrindo portas para outros tipos de discriminações, porque discriminação é discriminação. Tá? E o Friedman deixa isso bem claro. Tá? O Friedman fez esse livro em 1962. Em 1962, a grande questão de discriminação nos Estados Unidos eram entre brancos e negros. Então, ele deixa isso bem claro, que quando você cria ou você bate palma para uma lei a favor da discriminação, você está legitimando uma lei que vai ser contra essa discriminação, mas a favor de outra, tá bom? Então, no caso da Magazine Luiza, não é uma lei, tá? Eles têm todo o direito de fazer uma política discriminatória, mas imaginem se o concorrente deles fizer uma lei discriminatória para o outro lado da moeda. Será que a repercussão ia ser a mesma? E aí, gente, para finalizar esse vídeo, né, vamos colocar um trechinho de um vídeo do Friedman, que ele fala aí como a evolução do capitalismo e da globalização acaba reduzindo a questão da discriminação. Um exemplo bem famoso que ele dá sobre o lápis. Vou colocar o vídeo aí para a gente assistir. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Bom, pessoal, então o que a gente queria passar era isso. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo.